Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Processo Civil, Teoria Geral do Processo, Prática Forense e Direito Previdenciário na Escola Superior Dom Helder Câmara e PUC Minas. Hoje é dia 29 de 5 de 2020 e hoje vamos fazer uma videoconferência, uma web aula, né, e vamos apresentar como temática da web aula de hoje as ações monitórias. Eu informo a todos os presentes estão sendo gravados, né, e que posteriormente a essa web aula nós vamos disponibilizá-la no YouTube para que os alunos que não estão presentes hoje possam ver a nossa aula. Tá claro, gente? Então, vamos começar a nossa pretensão, que é a apresentação clara da ação monitória. E ao falarmos de ação monitória, eu falo para vocês que a ação monitória tem um histórico longo, tá? Tanto no direito brasileiro quanto no direito estrangeiro. E vocês têm que saber o seguinte, que a ação monitória nada mais é do que um procedimento especial de jurisdição contenciosa que objetiva, na maior brevidade possível, converter um documento escrito que preveja uma obrigação em título executivo judicial, na maior brevidade possível. Então, eu vou até falar duas vezes. Eu tenho um documento escrito sem força de título executivo extrajudicial e eu quero converter esse documento escrito sem força de título executivo extrajudicial em título executivo judicial, com base numa decisão do juiz. Então, dito isso, senhores, eu indico para vocês que, historicamente, a ação monitória, ela existe na Espanha, e na Espanha também chama-se de ação monitória, mas o antecedente histórico italiano é a ação cominatória, eles chamavam ela de ação cominatória ou descendiária, né? Então, é uma ação antiga que alguns entendiam que tinha deixado de existir no CPC de 2015, mas não, pelo contrário, ela voltou a ser incorporada no CPC, ela estava no CPC de 73, e ela continuou incorporada no CPC de 2015, e ao contrário daqueles que eram favoráveis à extinção da ação monitória, ela voltou com mais força. O que significa ela ter voltado com mais força? Nós temos o quê? Antes havia uma limitação de ação monitória no CPC de 73, porque não previa obrigações, o implemento de obrigações infungíveis, né? E agora nós temos claramente a possibilidade de várias obrigações serem pleiteadas em sede de ação monitória. A primeira delas, a mais comum, aquela que a gente vê frequentemente, é o pagamento de quantia em dinheiro. Isso aqui é óbvio, tá bom, senhores? A segunda obrigação é a entrega de coisa fungível ou infungível. 2. E ainda para bem móvel e imóvel. Né? Então, dentro do CPC de 73, não havia possibilidade de entrega de bem imóvel. E agora nós temos a possibilidade de, dentro da ação monitória, pleitear também bens imóveis. E ainda nós temos o adimplemento de obrigações de fazer ou não fazer. O que significa isso, gente? Significa que a ação monitória vale para todos os tipos de obrigação previstas no direito das obrigações, seja obrigações pecuniárias, sejam tutelas específicas de obrigação de fazer, não fazer, inibir e entregar. Esse entregar pode ser tanto entregar coisa móvel ou imóvel, e ainda coisa fungível e infungível. Né? Infungível é aquela que não pode ser substituída por outra de mesma espécie, quantidade ou qualidade. Né? E aí, dito isso, senhores, eu ainda vou desenvolver outros conteúdos com vocês, mas é importante que vocês tenham a ideia, né, de que, a princípio, na ação monitória, a característica básica é a existência de um documento sem força de título executivo. E aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte: os títulos executivos extrajudiciais estão previstos no artigo 784. Estou escrevendo aqui para vocês. Títulos executivos
extrajudiciais. Para vocês entenderem o cabimento da ação monitória, vocês têm que saber quais são os títulos executivos extrajudiciais, né? Porque o título executivo extrajudicial é um documento criado pelo legislador ordinário, né, em norma de natureza processual, que autoriza o ajuizamento do processo de execução. Antigamente, inclusive, uma discussão teórica entre Liebman e Carnelucci, né? O Carnelucci, utilizando-se das teorias de Carlo Furno, ele entendia que o título executivo era uma prova legal do débito, né? Então, ele fazia uma prova de um direito, e na hora que ele demonstrava esse direito, já cabia automaticamente o processo de execução para ele. No entanto, o Henrico Túlio Liebman, que foi aquele doutrinador de direito processual italiano que, durante a Segunda Guerra, veio para o Brasil para demonstrar, fugindo do regime de Mussolini, ele fundou a Escola Paulista de Processo e ele disse claramente que não. O título executivo era simplesmente um ato autorizador do processo de execução. Essa é a natureza jurídica do título executivo hoje em dia. Vocês vão falar, poxa, mas título executivo é matéria de processo de execução. É matéria de processo de execução, mas se você não souber o título executivo, automaticamente você não sabe quando cabe a ação monitória. Porque eu tenho que ter um documento extrajudicial sem força de título executivo. Né? E ele tem que ser um documento que indique em cognição superficial ou sumária uma alta probabilidade de violação de direito material. Por quê? Ele não é prova legal do débito, de acordo com a teoria de Carnelucci e Furno, né? Mas ele também não é um ato autorizador do processo de execução que se prova documentalmente. Por quê? Porque falta algum requisito. Então, assim, o caso mais comum de se cobrar em provas de concurso de falta de requisito de título executivo é o artigo 704 do CPC, que fala, são títulos executivos extrajudiciais. Então, vamos dar um exemplo aqui. E aí, no inciso 3, o documento particular assinado pelo devedor e pelo credor, não é isso? E por duas testemunhas. Para falar a verdade, ele não exige a assinatura do credor, mas pelo menos o devedor exige. Então, teria que assinar o devedor, quem deve a obrigação, e duas testemunhas. Seria, por exemplo, um contrato de mútuo, né? Assinado pelo devedor e mais duas testemunhas. Mútuo é empréstimo de coisa fungível, né? E ele pode ser um mútuo federativo, por exemplo. É um contrato de empréstimo de dinheiro, né? Então, quando nós falamos de duas testemunhas, essas são as testemunhas instrumentais. O que significa isso? Se falta a assinatura de uma testemunha, minha gente, automaticamente aquele documento particular perde a eficácia executiva. E na hora que ele perde a eficácia executiva, você não tem mais o processo de execução, porque o documento não tem os requisitos do título executivo. Então, eu estou mostrando para vocês o artigo 784 do CPC, lá demonstra os requisitos do título executivo. Se faltou qualquer elemento aqui, automaticamente ele deixa de ter a força executiva. Então, imaginemos aqui, no outro, um instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, ou pelos advogados dos transatores, ou por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Vamos imaginar que duas partes fazem um acordo no juizado formal de conciliação, que é aquele que tem homologação judicial, e eles assinam. O credor assina e o devedor assina. Mas o conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal esquece de assinar aquele documento. Na hora que ele esquece de assinar aquele documento, eu tenho uma prova escrita sem força executiva, que foi realizado dentro de um juizado informal de conciliação, no juizado do próprio Poder Judiciário. Não é juizado especial, é juizado informal de conciliação. Tá claro, gente? Então, eu demonstro para vocês os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, né? Porque o requisito básico é o do artigo 700, né? Caput, então está falando da cabeça do artigo 700, e lá no artigo 700 ela fala claramente o quê? A ação
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito do devedor capaz, atenção, olha a capacidade, porque não pode ser nulo de pleno direito o documento, né? A prova escrita tem que ter o atributo da capacidade como inerente a qualquer negócio jurídico aqui no Brasil, né? E aí pode ter a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer, de entregar, coisa certa, incerta, né? Coisa móvel ou imóvel. Então, todas as obrigações podem ser pleiteadas em ação monitória, né? E aí eu tenho aqui claramente para vocês uma previsão que esse documento escrito, ele às vezes se forma pela união de vários documentos, né? Vamos lá, vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, um contrato assinado pelo credor, pelo devedor, mais uma testemunha, e aí eu tenho um boleto bancário, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de um contrato de empréstimo. Então, é comum num contrato vamos imaginar, um contrato bancário, de depósito bancário, numa conta corrente especial, em que você verifica que o correntista pode tirar dinheiro do banco, mesmo sem ter lastro, sem ter saldo. Então, aí ele solta ali aquele documento, que é o contrato de abertura da conta corrente, e lá, com conta corrente, com cheque especial, ele tira aquele dinheiro lá e só aquele contrato não tem o valor. Mas é possível, com base nos status da conta do próprio correntista, juntamente com aquele contrato, você indicar o valor do débito. E aí a instituição financeira já ajuizar a ação monitória em face do correntista, tá? Para reaver aquele dinheiro que ela emprestou e que o correntista não devolveu. Então, eu mostro para vocês. Agora, quem é que vai fazer a cognição sobre esse documento? É o juiz. E eu volto a falar que essa cognição ela é superficial ou ela é sumária. Por quê? Porque ela não é feita sobre o crivo do contraditório e sobre a ampla possibilidade, né, de produção probatória. Então, ele faz uma cognição superficial. Se ele verificar que os documentos juntados indicam alta probabilidade, altíssima probabilidade de violação do direito material, ele defere a monitória, tá claro? Agora, se ele achar que esses documentos não são suficientes, ele vai falar, olha, eu indefiro a monitória e converto o procedimento em procedimento comum. E aí, qual seria o procedimento comum? Uma ação de cobrança. Então, se ele verificar que os documentos juntados não são suficientes para um juízo em cognição sumária, né, então aí sim ele vai falar, olha, eu indefiro a monitória, mas eu determino um procedimento como ação de conhecimento, como processo de conhecimento, né, pelo procedimento comum. Então, ele vai mandar emendar a petição inicial e, ao mandar emendar essa petição inicial, automaticamente a parte autora da monitória vai ter que fazer a emenda para converter a ação monitória em processo de conhecimento e aí vai começar citando o réu, processo de conciliação, depois contestar, réplica, decisão de saneamento, audiência de instrução, alegações finais e, finalmente, a sentença. Só que não é esse o procedimento da ação monitória. Não é esse o procedimento da ação monitória. Então, vamos seguindo, senhores. Para fechar esse aspecto relacionado com a documentação, tá? Para fechar esse aspecto relacionado com a documentação, é importante vocês saberem que o juiz, o credor, ele pode utilizar a produção antecipada de prova, né, do artigo 381 e seguintes, dos artigos 381 a 383, se não me falha a memória, seguintes do CPC, para constituir essa prova pré-constituída. Então, significa o seguinte, se por acaso o juiz chega e fala, eu vou determinar a emenda inicial para que seja promovido o processo de conhecimento. Ok, tá. Aí a parte chega e fala assim, tudo bem, excelência, mas antes do processo de conhecimento, eu gostaria, então, de emendar a inicial a produção antecipada de prova. E aí eu quero ouvir testemunhas já em cognição cautelar, em tutela provisória de urgência cautelar,
para que, com a oitiva dessas testemunhas, elas respaldem esse documento escrito que eu tenho, a fim de autorizar a ação munitória. O que o juiz tem que fazer? Eu entendo que é cabível esse pedido. Então, ele automaticamente deveria deferir a produção, refere a emenda de ação munitória para produção antecipada de prova, cita o réu da ação munitória para acompanhar a produção da prova, ele vai ter a possibilidade de contestação da produção antecipada no prazo de 5 dias e depois o juiz vai marcar audiência de instrução ou mesmo vai realizar eventual perícia para caracterizar o documento autorizador da ação munitória. Tá, joia, senhores? Então, é isso mais ou menos que nós estamos falando. Eu chamo a atenção de vocês ainda, né, que houve uma dúvida jurisprudencial muito, mas muito grande antigamente, isso foi ao redor, eu inclusive orientei um trabalho de monografia sobre isso, mas foi ao redor de 2003, 2004, sobre o cabimento de ação munitória em fase de fazenda pública da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, suas respectivas autarquias ou fundações públicas de direito público. E o que aconteceu? Já naquele então, a gente já tinha concluído em 2004, o aluno era muito bom para falar nisso, né, que era possível a ação munitória em fase de fazenda pública. E em 2015, a matéria continuou sendo controvertida nos tribunais, foi sumulada por diversas súmulas, inclusive do STJ, e em 2015, depois desse período longo aí, a comissão de juristas que elaborou o Código de Processo Civil de 2015 resolveu incluir um dispositivo falando que cabe ação munitória em face da fazenda pública. Tá joia, senhores? Então, é cabível. Além disso, senhores, eu tenho que falar para vocês o seguinte, e agora já entrando no procedimento. A petição inicial da ação munitória, ela vai ser preenchida cumprindo os requisitos do artigo 319, né, mais do artigo 700. Qual o artigo 700? Artigo 700, parágrafo 1º, né, e 2º, ou seja, vamos falar aqui, parágrafo 2º, que fala especificamente da petição inicial. E nós temos ainda o quê? O artigo 320 e 320 do CPC. E por que nós estamos falando que teriam esses artigos? Pelo seguinte motivo. Em ação munitória, gente, então, eu tenho endereçamento, nome e qualificação das partes, fatos, fundamentos jurídicos do pedido, muita atenção, tá certo, senhores? Eu vou ter ainda o demonstrativo atualizado do débito, e eu estou falando isso aqui para vocês porque a ação monitória já foi colocada no exame de ordem, inclusive para os alunos fazerem as petições, para os candidatos fazerem a petição inicial. Então, tem que ter o demonstrativo atualizado do débito, indicando, né, o valor da obrigação, o valor atualizado da obrigação pecuniária que se deseja. Vai ter que ter os pedidos, seja o imediato, mais os pedidos imediatos, e aí eu mostro para vocês que os pedidos vão ser condenatórios e autoexecutivos, então, a princípio, eu já indico isso para vocês. Vai ter o requerimento de citação, vai ter o requerimento de prova, vai ter o valor de causa equivalente ao valor da obrigação inadimplida, já, senhores, equivalente ao valor da obrigação inadimplida, e vai indicar a impossibilidade de autocomposição por incompatibilidade procedimental. O procedimento da ação monitória não admite audiência de conciliação, porque o devedor, ele não é citado para comparecer em audiência de conciliação, ele é citado para pagar, tá? Comprovar o pagamento ou embargar a ação monitória. Então, é um procedimento parecido com o processo de execução, mas é totalmente diferente. Não tem nada a ver com o processo de execução. Ele se parece, mas não é, tá? A modalidade de defesa tem o mesmo nome, mas vocês vão ver que a forma de protocolo da defesa já é totalmente diferente. Já é totalmente diferente. Então, dito isso, senhores, não confundam a ação monitória com a ação de execução. Especialmente por quê? Porque não existe título executivo extrajudicial, tá? Então, dito isso, senhores, eu faço referência a vocês que, né, então, se a quantia for pecuniária, você tem que indicar a importância devida trazendo o demonstrativo de débito.
Isso está no parágrafo 2º. Ah, professor, como é que eu faço um demonstrativo de débito? Lá no artigo 798 e artigo 524, parágrafo CPC, que fala da petição inicial de execução ou de cumprimento de sentença, lá fala como fazer o demonstrativo de débito, ou quais são os elementos constitutivos de um demonstrativo de débito. Você tem que pegar o valor histórico da dívida, multiplicar pelo índice de correção monetária e somar os juros legais em percentual, tá? De acordo com a obrigação, se é de obrigação de dívida pública ou se é dívida entre particulares. Então, você tem os juros previstos na lei. A gente já sabe disso. E aí você faz o cálculo todo. E o valor de causa é esse valor. Tá bom, gente? E é isso que fala o parágrafo 3º, né? Então, o parágrafo 3º fala que o valor de causa deve corresponder à importância do parágrafo 2º, incisos 1 a 3. Agora, se eu estiver pedindo uma coisa, móvel ou imóvel, fungível ou infungível, aí eu tenho que colocar o valor da coisa. Se for um carro, eu entro lá na tabela FIP, olho o valor da tabela FIP daquele carro e eu ponho lá o valor do carro como valor de causa e indico esse valor. Se a gente falar ainda de conteúdo de obrigações de fazer, não fazer ou entregar, perdão, fazer ou não fazer, aí vocês vão analisar o quê? O conteúdo patrimonial em discussão. Ou o proveito econômico perseguido pelo autor, que é a regra geral de valor de causa, né, gente? A regra geral de valor de causa, que está lá no artigo 291 do Código de Processo Civil, que toda causa tem um valor certo e determinado, não é isso? A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Então, essa é a nossa regra, tá? Então, esses são os dispositivos da petição inicial. Então, o que eu tenho que cumprir? Elementos constitutivos do artigo 319, todos, mais 700, parágrafo 2º e 3º, e mais o artigo 320, que são os documentos que devem ser juntados. Então, aquele documento escrito tem que ser escrito. Tá joia, senhores? Sem força de título executivo. Ah, mas se eu não tenho documento escrito, então eu posso tentar a produção de prova antes, para tentar caracterizar o documento escrito também. Tá bom, gente? Então, seguindo os nossos trabalhos, e uma vez ajuizada a petição inicial, né, os autos vão para o juiz. E quando ele vai para o juiz, né, o juiz pode claramente determinar a emenda da inicial para correção de algum requisito, mas eu relembro a vocês, se ele entender que os documentos apresentados não têm o condão de demonstrar o cabimento da ação moratória, aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que apresentar ou a produção antecipada de prova ou emendar inicial para uma ação de conhecimento, que seria o procedimento comum de conhecimento. Tá claro, senhores? Atenção, aqui já começa o problema. Começa o problema. Se vocês olharem na jurisprudência, o ato do juiz que determina a emenda da inicial não é decisão interlocutória. Não é decisão interlocutória. Mas sim despacho. Só viraria decisão interlocutória se ele falasse assim, emenda inicial para converter em procedimento comum, sob pena de indeferimento da inicial. Aí sim você vai achar uma ou outra jurisprudência falando que seria sim, passível de recurso. Tá? E aí você teria que utilizar ainda a interpretação do STJ de rol de cabimento, de interpretação taxativa mitigada, então que haveria dano de difícil ou incerta reparação para a parte, então a parte teria que interpor o agravo de instrumento. Marinoni, se não me falha a memória, vai falar que nesse caso seria uma decisão interlocutória de mérito, do inciso 2 do artigo 1015, então, artigo 1015, inciso 2, mas eu não vejo essa decisão como uma decisão de mérito, eu só vejo uma decisão de inadmissão da ação monitória, tá? Eu não vejo ela como decisão de mérito. Mas aí você teria que forçar a barra com agravo de instrumento para tentar, utilizando o posicionamento do STJ, o conhecimento do Tribunal de Justiça, no sentido de uma interpretação taxativa mitigada das hipóteses de cabimento do artigo 1015. Eu, particularmente, no meu posicionamento humilde, eu falaria o seguinte, que eu falaria para o juiz que eu entenderia que era ação monitória mesmo, tá?
e pediria para o juiz aplicar as combinações de praxe, né? O que o juiz falaria? Eu falaria que não ia emendar a inicial. Ele ia, de fato, indeferir a inicial, com base no artigo 330, inciso 4, por não cumprimento da emenda. E aí, depois disso, eu apelaria e pediria para o tribunal analisar se é ou não cabível a ação monitória em grau de apelação. Para mim, seria essa a forma de impugnar a decisão. Tá bom, gente? Mas existem jurisprudências, existem decisões, doutrina contrárias a esse meu posicionamento aqui. Mas assim, e eu mostro para você o seguinte, que esse caso de apelação é um caso difícil, né? Porque você vai demorar muito tempo para conseguir a decisão do tribunal antes da citação do réu. E, enquanto isso, o réu, devedor, pode ir dilapidando seu patrimônio em fraude à execução, né? Então, você tem que pensar o que de fato é interessante dentro da ação monitória, se tentar mesmo a ação monitória ou partir para o processo de conhecimento, inclusive com alguma possibilidade de tutela provisória de urgência cautelar de protesto contra alienação de bens. Então, eu pensaria sim, tá? Em fazer assim com a ação monitória. Mas, dito isso, vamos para frente. E se por acaso o juiz receber a ação monitória, vocês têm que saber o seguinte. Quando ele recebe a ação monitória, sim, Isabela, eu entendo que é apelação. Mas antes de apelar, você tem que conseguir a sentença de indeferimento inicial. E aí a sentença de indeferimento está prevista no artigo 330, né, cujo recurso está no 331 do CPC. Então, primeiro o juiz indefere a inicial, e aí depois dele indeferir, se apela. Você não pode apelar do despacho, porque não cabe. O artigo 1001 do CPC fala que de despacho não cabe recurso. Então, eu vou só transcrever para vocês terem uma ideia. Se a jurisprudência fala que o ato do juiz que determina a emenda inicial é despacho, automaticamente esse ato, isso é jurisprudência majoritária, Isabela. O artigo 1001 fala claramente, dos despachos não cabe recurso. Então, você não pode apelar do despacho. Você tem que esperar o juiz indeferir a inicial, você peticiona falando que não vai emendar, para aí ele indefere, e na hora que ele indefere, aí você apela. Tá? Então, seria, para mim, a modalidade recursal mais adequada aqui em sede de ação monitória que determina a emenda, tá? Para conversão em procedimento comum. Mas, dito isso, vamos para frente. Então, se o juiz recebe a inicial, significa que ele falou, olha, agora, ação monitória, recebi a ação monitória, o documento está ok, petição inicial apta, todos os requisitos do artigo 319, 700, parágrafo 2º, parágrafo 3º, tudo bonitinho, né? Só que tem um pequeno problema. A gente não sabe onde o réu está. E aí a gente precisa citar o réu por edital ou por hora certa, que são modalidades de citação ficta. Houve uma jurisprudência também, uma dificuldade jurisprudencial e doutrinária sobre a possibilidade de citação por edital em ação monitória. Tá? E a comissão de juristas, utilizando também da jurisprudência, para nós o parágrafo 7º do artigo 700, que fala e que resolve esse problema do CPC. Artigo 700 do CPC, parágrafo 7º. E lá fala claramente, básico, tá? Na ação monitória, admite-se a citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Então, cabe citação por e-mail, se tiver o e-mail do réu da monitória. Cabe citação por carta com aviso de recebimento, feita pelo carteiro dos Correios. Cabe citação por oficial de justiça. Se houver necessidade, cabe citação por cartas precatórias, cartas rogatórias, cartas de ordem, né? Vamos imaginar lá uma ação monitória ajuizada em face do presidente da República, diretamente, né, no Supremo Tribunal Federal, né, no exercício das suas funções. Então, vamos lá. Nós temos ainda o quê? Se por acaso houver suspeita de ocultação do réu na ação monitória, o oficial de justiça tem a atribuição, sim, de ofício, salvo se for segredo de justiça o processo, de citar o réu da ação monitória por hora certa. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, gente, que a ação monitória é processo de conhecimento, com procedimento especial.
não é processo de execução, tá? Porque tem norma específica, né, o arresto executivo na execução, quando há suspeita de ocultação do executado no processo de execução. E, finalmente, muito importante, se não houver possibilidade de encontrar o réu da ação monitória, aí você vai citá-lo por edital. Então, primeiro, tem que oficiar os órgãos públicos para localizar os endereços de citação do réu, e depois de procurar todos esses endereços, tentar todos os endereços, né, e havendo o esgotamento das possibilidades de citação pessoal, aí sim você faz a citação por edital do réu da ação monitória. Tá bom? E aí vamos ao procedimento. Atenção. Então, na hora que o juiz recebe a ação monitória, a decisão interlocutória de recebimento da ação monitória, cuidado aqui, tá joia? Então, eu já estou qualificando a ação como uma decisão interlocutória, tá? Ela está prevista no artigo 701 do CPC. Olha aqui, gente. Se o juiz manda emenda inicial, ele profere despacho, tá? Que é o artigo 203, parágrafo 3º. Se ele recebe a ação monitória e cita o réu, ele profere decisão interlocutória, tá? E essa decisão interlocutória, ela é classificada da doutrina como a determinação de expedição de um mandado injuntivo para cumprimento da obrigação. Cumprimento da obrigação. Ah, faltou umas páginas. Então, eles pedem um mandado injuntivo e fala: pague a quantia no prazo de 15 dias, sob pena de conversão do mandado injuntivo em mandado de executivo. Tá? Então, ou seja, eu tenho um ato judicial complexo, eu tenho a decisão interlocutória, mais um futuro ato do devedor, que tem que ser complementado. E aí, ou, se quiser, embargar a ação monitória. Então, são essas as definições. Então, muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. E aí, o que acontece? Prestem atenção no artigo 701 que eu citei aqui para vocês, mas não transcrevi. Então, vamos transcrever para que todos possam, de fato, entender o procedimento da ação monitória. E esse procedimento está no artigo 701. Quando a gente fala aqui, presta atenção, estou voltando. Teve um travamento aqui na gravação, mas vai lá. Olha aqui, sendo evidente o direito ao autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega da coisa, ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para cumprimento e pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor da causa. Presta atenção. O juiz recebeu, o documento está ok, a petição inicial está ok, vai proferir uma decisão interlocutória deferindo a ação monitória, então ele defere a ação monitória e determina a expedição do mandado de pagamento ou de cumprimento da obrigação. Esse mandado é o mandado que nós chamamos de mandado injuntivo. Tá? Esse mandado injuntivo, ele é autoexecutivo, de acordo com a teoria geral dos procedimentos especiais. Então, paga em 15 dias, tá? Ou você vai sofrer as consequências pelo não pagamento, pelo não cumprimento da obrigação. Tá claro, gente? Então, esse é o prazo. E aí, o devedor, ele tem a faculdade de aceitar o débito. Como ele aceita o débito, né? Ele automaticamente vai lá e efetua o cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias. E o Código de Processo Civil vê, né, uma sanção premial ou positiva
para essa hipótese. Qual seria a sanção premial positiva? Ele vai ter uma redução do valor dos honorários advocatícios, que, em regra geral, são fixados de 10%, 15% ou 20%. Então, ele passa a ser de 5% do valor da causa da ação monitória, do valor da ação monitória, e ainda não terá que pagar as custas processuais. Opa, isso é bom. Dependendo do valor, você é livre aí. As custas vão variar mais ou menos de R$800 a uns R$5.000, R$6.000, dependendo do valor do débito ou da obrigação que vai a ser cumprida. Então, você já tem uma redução interessante, né? Isso aqui nós chamamos de medida indutiva prevista no CPC. E aí, dentro desse CPC, nós temos lá no artigo 139, inciso 4 do CPC, a possibilidade do juiz atribuir medidas indutivas para termos o quê? A satisfação das pretensões na maneira mais rápida possível. Tá bom, gente? Na maneira mais rápida possível. Tá bom? Então, é isso que nós estamos falando. Dito isso, senhores, então, o devedor pode chegar, eu fui citado validamente, tenho dinheiro para pagar, se eu tenho dinheiro para pagar, sei que eu devo mesmo, não tem matérias de defesas interessantes a arguir em embargos à ação monitória, então eu vou efetuar o pagamento. Tá claro, gente? E essa previsão está no parágrafo 1º. Ele vai dispensar das custas processuais e vai ter a redução de 5%. Agora, prestem muita atenção. Prestem muita atenção. Então, a primeira possibilidade, resposta do réu na monitória seria, efetuar o pagamento. Essa é a primeira possibilidade. Né? E aí nós temos a sanção premial que eu acabei de explicar para vocês, ou positiva. A segunda possibilidade seria necessariamente fazer o embargo à ação monitória, embargos à ação monitória, que é a defesa na ação monitória, então ela tem nome próprio. Esses embargos à ação monitória se faz na forma de uma contestação, é como se fosse uma contestação, mas ao invés de você chamar ela de contestação, você simplesmente muda o título da petição para embargos à ação monitória. Embargos à ação monitória. E a terceira possibilidade é a revelia. Essa é a terceira possibilidade, que é a revelia. Quando a gente fala de revelia, o réu da monitória, revelia. O réu foi citado validamente, é obrigatório validamente, deixou transcorrer in albis, como a gente fala em latim, in albis, o prazo de manifestação. Transcorrer em albis o prazo de manifestação. Então, são essas duas possibilidades. Quando ocorre isso, significa, então, que ele não pagou, não apresentou o embargo à monitória e foi validamente citado. Ele foi validamente citado. Na hora que aconteceu isso, senhores, ele necessariamente, nós temos todas as características para o que nós chamamos de constituição do título executivo judicial. Constituição do título executivo judicial na maior brevidade possível. Então, preste atenção. O mandado injuntivo se transformar em título executivo judicial, eu tenho que ter vários requisitos cumulados.
Quais são os requisitos cumulados? Primeiro, eu tenho que ter a prova escrita sem força executiva. Prova escrita, força executiva. Segundo, além dessa prova escrita, eu tenho que ter mais. Eu tenho que ter a decisão interlocutória do juiz que recebeu a ação monitória. Certinho, senhores? Mas eu tenho que ter ainda, então vamos colocar uns mais, que são requisitos cumulados. Além dessa, recebeu a ação monitória, eu tenho que ter a citação válida do réu na ação monitória e, finalmente, eu tenho que ter o quê? A revelia dele, que é a ausência de manifestação sobre todos os elementos. Na hora que acontece todos esses requisitos cumulados, todos de uma vez, significa o seguinte, que a ação monitória transforma em cumprimento de sentença automaticamente. Ou seja, ela vira processo de execução. Ponto. É isso. Essa é a mágica da tá? A ausência de manifestação virando processo de execução. Eu chamo a atenção de vocês que o processo de execução está previsto lá no artigo 513 seguintes, né? E passou o prazo de pagamento, não fez nada, ele já vai direto para a penhora. E ele vai penhorar e avaliar bens e direitos do devedor. Tá claro, gente? Agora, esse é o procedimento, artigo 513 seguintes do CPC, é o procedimento para devedores de direito privado. Quando eu chamo devedores de direito privado, eu estou falando pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado. Tá claro, gente? Ora, em se tratando de fazenda pública que não se manifestou habilmente na ação monitória, o procedimento, se não me falha a memória, vai ser o do artigo 535 e seguintes do CPC. Então, o que vai acontecer? O documento vira título executivo judicial, na maior brevidade possível. É esse mesmo. É o artigo 534 e 535. E aí vai começar a tramitar o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa pela fazenda pública. E esse procedimento aqui, você intima para pagamento da fazenda pública. Se a fazenda pública quiser, ela apresenta impugnação ao cumprimento de sentença para discutir o cálculo. Se não apresentar, vai expedir o que a gente chama de precatório, não é isso? Ou RPV, que está previsto lá no artigo 100 da Constituição, não é isso? Que é a forma de pagamento de títulos judiciais pela fazenda pública, ou no ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, em que pediu a requisição de pequeno valor. Tá bom, senhores? Para pagamento em até 30 dias ou 60 dias, remessa ao tribunal. Tá bom, senhores? Então, o RPV vai pagar no próximo exercício subsequente, especialmente quando o precatório é da União. Falo para vocês que os precatórios dos estados e dos municípios não cumprem esse pagamento no exercício subsequente. É muito comum em um precatório do estado atrasar uns 10, 15 anos para pagar. De município, às vezes, até 20 anos para pagar. Tá claro, gente? Dependendo do município. Seguindo, senhores. Então, é isso que eu tinha que falar. Já mostrei para vocês os procedimentos do artigo 701. Não acabou ainda, tá? Quando a gente fala desse parágrafo 2º, que constitui-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, né, nós estamos falando o seguinte, que muitíssima atenção. Ainda em fazenda pública, você tem que observar também, tá? Antes da expedição do precatório ou do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, o que nós chamamos de reexame necessário. E o reexame necessário, ele está previsto lá no artigo 496 do CPC.
Então, se a dívida da União for superior a 1.000 salários mínimos, antes de começar o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os autos são remetidos ao tribunal para revisão da matéria, tá? De ofício. Isso a gente chama de duplo grau de jurisdição obrigatório. Além disso, vocês têm que saber ainda, dentro de Fazenda Pública, o quê? Tá? Que se for estados, ou seja, o estado de Minas Gerais ou capitais de estados, se o valor do débito for superior a 500 salários mínimos, aí tem que fazer o reexame necessário. E, finalmente, em se tratando ainda de municípios que não são capitais de estados, se for superior a 100 salários mínimos, aí tem que fazer o reexame necessário antes do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Tá bom, gente? Então, eu só faço essa observação aqui, porque eu tinha me esquecido. E agora, voltando à ideia, aquele ato judicial complexo, que aqueles requisitos todos, né? Todos os requisitos, prestem atenção, que são aqueles 4 requisitos. E aí, muita atenção, se for Fazenda Pública, ainda vai ter que ter mais o reexame necessário, se o valor for superior ao do precatório. Claro, gente, nós temos uma decisão judicial que faz coisa julgada material. E ao fazer coisa julgada material, nós temos o quê? Esse ato judicial complexo, com todas essas condições efetivadas, caso ainda a parte queira impugnar, aí ele vai ter que fazer por meio de ação rescisória. E a ação rescisória está prevista no artigo 966 do CPC, né? E tem 10 hipóteses taxativas de ação rescisória. Para aqueles que quiserem aprofundar, tem uma palestra que eu dei na Ordem dos Advogados sobre a ação rescisória, isso em 2015 ou 2016, tá? Mais ou menos, fazendo a análise da ação rescisória no novo CPC. E aí, o que nós temos? Nós temos que, para impugnar essa decisão que converteu o recebimento da monitória em título executivo judicial, só por meio de ação rescisória. Atenção, Rafaela, não. A ação rescisória não é um requisito, mas a coisa julgada material, ela acontece dentro do procedimento interno da ação monitória, tá claro? E aí, quando eu falo isso para vocês, nós estamos falando de uma coisa julgada vindo de uma decisão interlocutória que a gente chama de sentença incidente, né? Sentença incidente. E por isso, tá? Aí sim, quando se preenche esses 4 requisitos, ou 5 para a Fazenda Pública, é que você pode cogitar, né, de ter uma decisão interlocutória de mérito. Então, para mim, né, humilde professor, eu entendo que se o réu foi citado validamente e teve a decisão interlocutória de recebimento da ação monitória, aí sim, para o réu citado, ele pode interpor o agravo de instrumento com base no posicionamento marinômio, que seria o artigo 1015, inciso 2. Tá? O artigo 1015, inciso 2. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. E essa fase recursal, ela envolve a especificidade do procedimento. Totalmente. Tá? Totalmente. Então, vocês têm que saber esse recurso para entender qual seria o recurso cabível no caso de não recebimento da inicial, no caso de recebimento da inicial. E é o réu que vai ter interesse recursal para impugnar a decisão. Tá? Dito isso, senhores, eu tenho aqui uma previsão normativa de cabimento, de aplicação do artigo 916 do CPC, né? E então, quando a gente fala desse artigo 916, vocês têm que saber o quê? Muitíssima atenção. Em processos de execução,
de execução autônoma. O que é esse processo de execução autônoma? Também chamado de execução de título executivo extrajudicial, não cabe no título judicial, eu já adianto para vocês, aplica-se o disposto no artigo 916 do CPC, que também se aplica para a ação monitória. E que a gente chama do artigo 916 do CPC? Esse instituto é chamado de moratória legal. Moratória legal. Né? Ou também conhecido como parcelamento do débito. Tá, gente? É importante. Então, quando a gente fala do parcelamento do débito, o devedor, no prazo de 15 dias lá, ele pode, reconhecendo o débito, ele tem que reconhecer expressamente, de maneira expressa dentro dos autos por petição, ele tem que, já na petição, depositar 30% do valor do débito, 30% do débito. Faz uma guia de depósito judicial, paga, e já na mesma petição que reconhece o parcelamento, ele já pede o parcelamento, que reconhece o débito, ele pede o parcelamento. E ele pode pagar os 70% restantes, em até 6 parcelas mensais. Isso se aplica para a execução de título extrajudicial e para a ação monitória. Tá claro, gente? No entanto, eu acrescento aqui para vocês o seguinte: aquela isenção de custas processuais, eu acho que nesse caso não cabe, tá? E os honorários também terão que ser devidos na regra geral do artigo 85 do CPC, 10, 15 ou 20%. Tá bom, senhores? Então, é um direito do devedor solicitar moratória legal se ele cumprir os requisitos. E aí, a cada mês, sem decisão judicial, ele tem que pagar uma das 6 parcelas dos 70% restantes. E ele tem que atualizar o valor e acrescer juros e depositar de novo em juízo. Se ele deixar de pagar uma parcela, uma só, aí vira processo de cumprimento de sentença e ele vai pagar multa e honorários em cima do valor que ele não pagou. E a multa de 10% e mais honorários de 10%, que seria as regras do artigo 523 do CPC, que é de cumprimento de sentença. Então, eu estou mostrando para vocês que a monitória está aqui, intimamente ligada ao cumprimento de sentença. Se você descumprir algum elemento, tome execução de título judicial. Tá claro, senhores? E é isso que eu estou mostrando para vocês. E aí, né? Então, nós já mostramos aqui para vocês, né, as previsões. Ainda, e agora nós vamos falar sobre os embargos à monitória. Embargos à monitória. E o embargos à monitória está previsto no artigo 702 do CPC, né? Um artigo grande, um artigo complicado, tá? Com vários dispositivos importantes, mas que é importante que todos vocês saibam. E eu vou transcrever esse artigo para vocês aqui, tá? Que é o artigo 702 do CPC. Apareceu aí no chat para vocês agora. Quando a gente fala de embargos à monitória, vocês têm que saber que embargos à monitória é diferente de embargos de devedor. Totalmente diferente. O embargo de devedor, ou a execução, é a forma de oposição ao título executivo extrajudicial. E ele é uma ação que você ajuiza por dependência ao processo de execução. Quando a gente fala de embargos à monitória, o embargos à monitória é uma petição intermediária. Então, ela se faz por petição incidental dentro dos autos. Dentro dos autos do processo. Tá? Então, quando você faz esses embargos à monitória, vocês têm que saber o seguinte, olha aqui no chat, tá? Você não precisa pagar nada para fazer os embargos à monitória, tá joia? Mas, quando você faz os embargos à monitória, ocorre a despolarização da ação. Então, o réu é o embargante da monitória e ele vai ter o ônus de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito. Ah, já paguei. Se ele já pagou, ele tem que provar que ele pagou. Se ele não provar que ele pagou, ele perdeu os embargos da monitória. Vocês estão acompanhando? Ah, houve inovação da dívida. Então, ele tem que comprovar. Houve remissão da dívida. Prova. Se ele não provar, ele vai perder. Vocês entenderam, senhores? Então, quando ele apresenta os embargos dentro da ação monitória, ele já está se opondo. Primeiro, a prova escrita, a decisão interlocutória do juiz que admitiu a ação monitória, não é isso? E a citação válida dele, que já está caracterizando prova robusta da cognição sumária de que ele deve aquele direito. Tá certo, senhores? Ele deve aquilo. Então, ele vai ter que descaracterizar. Então, eu chamo a atenção de vocês que na ação monitória, né, ele se opõe dentro dos autos por petição incidental e aí ele pode alegar qualquer matéria de defesa. Qualquer matéria de defesa. Mas o ônus de prová-las ao réu embargante da ação monitória. E é isso que eu estou mostrando, porque só com os embargos já houve a despolarização dentro da ação monitória. E aí o autor da ação monitória passa a ser o embargado. O autor da monitória passa a ser o embargado da ação monitória. E aí ele parte de um pressuposto de quê? Que ele vai se defender dos embargos à monitória. É como se ele fosse apresentar uma contestação interna dentro dos embargos da monitória. E é assim que a gente chama. Alguns chamam de impugnação aos embargos da monitória. Outros chamam de contestação aos embargos da monitória. Eu prefiro contestação. Tá bom, gente? Agora, atenção. Se o réu alega excesso de cobrança, o que é excesso de cobrança, senhores? Quando está sendo cobrado mais do que ele deve. O réu vai ter que, nos embargos à monitória, apresentar o demonstrativo atualizado do débito. Está claro, senhores? Você vai ter que apresentar o demonstrativo atualizado do débito. Tudo bem até aqui, senhores? Então, quando a gente fala desse demonstrativo atualizado do débito, é ele que vai ter que apresentar esse demonstrativo. Tudo bem, gente? Se ele não fizer, o juiz já vai rejeitar automaticamente os embargos da ação monitória. E essa o que nós chamamos de rejeição liminar dos embargos à monitória. Então, essa rejeição é dentro dos autos. Na hora que ele rejeita liminarmente os embargos à monitória, o cumprimento de sentença instaurará de imediato. Então, ele vai pagar, vai sofrer a penhora de imediato de bens e direitos dele naquele processo. Tá bom, senhores? Agora, se tiverem outros fundamentos diferentes, tá claro? Se além do excesso de cobrança houver outro fundamento, tá? Isso não importa em rejeição liminar dos embargos. Não importa em rejeição liminar dos embargos. Então, o que eu estou falando? Tem que ter, senhores, o excesso de cobrança e, vamos lá, se o réu da ação monitória fala, olha, ele está me cobrando em valor superior ao que eu devo, ele tem que fazer um demonstrativo atualizado de débito dentro dos embargos da monitória. Se ele não fizer e só tiver essa matéria de defesa dentro dos embargos da monitória, isso importa em rejeição liminar dos embargos da monitória e automaticamente se converte aquela decisão que rejeita liminarmente os embargos em título executivo judicial e automaticamente inicia o cumprimento de sentença. Agora, se além do excesso de cobrança houver outro fundamento, o juiz verificando a falta do demonstrativo, ele vai rejeitar apenas a alegação do excesso de cobrança. Certo, senhores?
Tá? Então, eu volto a falar. Ana Gabriela, está previsto no próprio artigo 702, que foi transcrito aqui em cima para vocês. Tá? Então, olha aqui. Quando o réu alegar que pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Não apontando o valor correto ou não apresentando demonstrativo, os embargos serão liminados, liminarmente rejeitados. Se esse for seu único fundamento. Se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de apreciar a alegação de excesso. Tá claro? Então, eu indico para vocês que haveria possibilidades aqui, infinitas possibilidades de decisão. E para você analisar o caso concreto, você tem que olhar exatamente o caso concreto. Né? Eu chamo a atenção aqui do seguinte, e olha, aquela parte que supostamente seria matéria de recurso. Os embargos, a monitória tem efeito suspensivo. Então, o que significa que ele tem efeito suspensivo? Se ele tem efeito suspensivo, o simples fato de eu ter apresentado os embargos à monitória dentro do processo de ação monitória, automaticamente ele impede um dado injuntivo de produzir efeitos. E eu não preciso pagar a dívida para ele ter efeito suspensivo. E isso é totalmente diferente dos embargos à execução, que vocês vão estudar em processo civil 3. Então, é por isso que eu falei no início da aula que os embargos à monitória são totalmente diferentes. Bom, gente? Então, o que nós temos? Uma vez apresentado validamente os embargos, o juiz profere despacho recebendo os embargos, a monitória, e vai determinar, muita atenção, a intimação do autor para responder. E é aqui que entra. Essa intimação aqui, para responder, pode ensejar uma contestação, ao meu entendimento, ou uma impugnação à ação monitória. E eles falavam de impugnação monitória porque, antigamente, na vigência do CPC de 73, a forma de oposição aos embargos à execução era por impugnação aos embargos. Então, na prática, muitos advogados continuam ainda fazendo impugnação aos embargos. Tá bom, gente? E aí, ele vai contestar os embargos. Tá joia, senhores? Então, quando nós temos aqui essa pretensão, eu já digo para vocês o seguinte, o autor da monitória vai contestar os embargos. Então, o autor contesta, e então isso equivale à despolarização da lide, que eu expliquei anteriormente para vocês, naqueles casos, na teoria geral dos procedimentos especiais, né? E junto com a consignação em pagamento. Agora, vocês têm que saber que cabe reconvenção em ação monitória. Eu mesmo já fiz convenção em ação monitória mais de uma vez, tá? Especialmente pedindo punitive damages ou a devolução em dobro, porque estava cobrando uma dívida que já tinha sido paga, tá? Então, eu fiz isso em sede de reconvenção. E a reconvenção, senhores, ela vai ser apresentada, será apresentada nos embargos à monitória. Nos embargos à monitória que ela é apresentada. E como eu falei anteriormente para vocês, não existe em ação monitória, como eu também entendo que não existe no processo de conhecimento, tá? Reconvenção de reconvenção. Então, atenção com isso, tá? A jurisprudência, a lei fala isso com base nos posicionamentos dos juristas que fizeram. Muita atenção. É possível ainda embargos à monitória parciais. O que a gente chama de embargos à monitória parciais? Porque vai ter uma parcela controvertida e outra
incontroversa. Autor ajuização e fala, eu quero uns embargos à monitória, eu aceito que eu devo 20 mil, mas eu não aceito pagar 80 mil. Então, a parte controvertida é 80 mil e a parte incontroversa é 20 mil, de uma dívida de 100 mil que está sendo cobrada na ação monitória. Nesse caso de embargos parciais, o juiz exercendo os poderes do artigo 1139, inciso 4 do CPC, que é aquele que outorga amplos poderes para as medidas executivas atípicas, ele pode determinar o desentranhamento dos embargos à monitória e dependência aos autos da monitória. E para que ele faria isso? Muito simples. Por quê? A parte incontroversa do débito já está sujeita a cumprimento de sentença de imediato, que seria aqueles 20 mil reais que eu dei de exemplo para vocês. A parte incontroversa. Enquanto a parte controvertida, tá, vai ser objeto de ampla discussão e dilação probatória dos autos apensados. Tá bom, gente? Seguindo ainda a matéria, vamos lá, que nós estamos tentando fechar aqui. Vocês têm que saber o seguinte, vocês têm que saber claramente o seguinte. O juiz, ao julgar, depois que for apresentados os embargos à monitória, o procedimento especial vira procedimento comum. Então, existe uma conversão de procedimento. E aí, apresentados os embargos, apresentada contestação, vai ter réplica. Réplica de quem? Do réu. Tá joia, senhores? Decisão de saneamento. O juiz vai determinar a ampla produção de provas, ou caso, se necessário, ou pode julgar antecipadamente a lide. E aí, o ato judicial que julga a monitória é sentença. O que significa isso, gente? Dentro dos autos, na hora que ele julgou os embargos à monitória, ele proferiu sentença. Tá? E o recurso cabível é apelação. Volto a falar aquilo que eu falei na aula passada para vocês com relação ao embargo de terceiro. Eu entendo que a apelação seria em duplo efeito, devolutiva e suspensivo. Humberto Teodoro fala que não, que se ele acolhe os embargos, se ele recebe, se ele dá razão ao réu, aí sim os embargos teria efeito, a apelação teria apenas os duplo efeito. Então, se o autor da monitória perde os embargos, se ele acolhe os embargos, e aí o juiz fala que não tem que pagar nada, por exemplo, aí a apelação tem duplo efeito. Agora, se ele rejeita os embargos, a apelação passa a ter apenas efeito devolutivo. E ela pode estar sujeita a cumprimento provisório de sentença na forma do artigo 520 seguintes do CPC. Tá bom, gente? Então, é isso que nós temos aqui de posicionamento doutrinário. Tá claro, gente? Então, o parágrafo 9º não fala quais efeitos, então vai aplicar a regra de efeitos recursais do artigo 12. Tá bom, gente? E muito cuidado com isso. Além disso, nós temos o seguinte: se o juiz, ao julgar os embargos, entender que o autor estava litigando de má-fé, não é isso? Ele pode, além das custas, além dos honorários, ele pode condenar o autor a pagar a favor do réu multa de até 10% sobre o valor da causa. E a mesma penalidade, sanção, também se aplica ao réu da ação monitória, que apresentar os embargos à monitória litigando de má-fé. E aí ele pode imputar essa multa de 10% a mais sobre o valor da condenação
a favor do autor. Atenção, se o réu embarga a monitória, perde e fica caracterizado o seu manifesto propósito protelatório ou abuso de direito de defesa, o réu vai ser condenado a pagar a obrigação originária, né, na própria sentença dos embargos. Então, vai ainda ser condenado a pagar custas processuais integrais, vai ter arbitramento de honorários de 10% a 20%, pode ser 10%, 15% ou 20% do valor da condenação, tá joia, senhores? Ainda pode ter mais uma multa de 10% sobre o valor da causa, a título de penalidade por ato atentatório à dignidade da jurisdição. Tá bom, gente? Então, isso é uma ação monitória. É um processo, assim, bastante grave. Volto a falar para vocês que a sentença proferida nos embargos à monitória, ela substitui a decisão interlocutória que foi proferida início litis, lá sem o contraditório e ampla defesa. Se não houver a interposição de apelação, ela também vai fazer coisa julgada material. Tá claro, gente? Então, eu vejo a sentença dos embargos substituindo a decisão interlocutória de mérito. Então, se passar o prazo de recurso e houver alguma causa de rescindibilidade, também pode caber ação rescisória contra a decisão, a sentença dos embargos, a ação monitória. Só que aí a probabilidade de acolhimento dessa ação rescisória ainda é menor do que a outra anterior, que seria a ação rescisória contra a decisão liminar de recebimento da ação monitória. Eu destaco para vocês que a ação monitória, especialmente para aqueles que atuam em advocacia bancária, é um elemento essencial de conteúdo obrigatório, cai muito no exame de ordem, né? Não tanto quanto o embargo de terceiro, mas eu posso classificar para vocês que a ação monitória seria um procedimento especial tão importante quanto a consignação em pagamento. Então, a consignação em pagamento é o procedimento especial talvez mais importante, mas que tem a sua vez, mas então é por isso que no código a gente começa estudando a consignação em pagamento para que vocês possam entender todas as especificidades. Com isso eu apresentei a ação monitória. Na apostila eu indico outro vídeo do professor Rival Hackett, um amigo nosso, tá? Que deu em 4 vídeos a ação monitória também, então vocês vão poder, juntamente com esse vídeo e com o vídeo do professor Rival, conseguir complementar os nossos conteúdos, mas eu peço a vocês que estudem a referência básica, uma das referências básicas, né, que eu indiquei, pode ser o professor Humberto Teodoro, pode ser o professor Marinoni, todos eles têm a ação monitória. Eu gosto muito também do professor Antônio Marcato, né, apesar do livro, eu acho que o livro dele já está atualizado, então vamos aprofundar na matéria, porque é uma matéria importante. E no momento eu encerro a nossa gravação, e eu vou iniciar o colóquio final, né, e eu peço a todos que formulem suas perguntas enquanto eu apresento o colóquio final. Muito obrigado, peço que se cuidem e muita saúde no período de isolamento. Tá joia, gente?